A gente tá com pouco tempo agora, mas eu queria saber se... Como que tá o tempo? Os escravos hoje em dia, ainda existem escravos A escravidão modernos? contemporânea existe, é ilegal, né? É ilegal. Ela tem outra estrutura, não dá para comparar, né, cara? Uma sociedade estruturada, né, com o judiciário funcionando ali, venda, troca, aluguel de pessoas, tudo legalizado por lei com agora. Agora existe em várias partes do mundo, né? No São Paulo tem sempre aqui, né? No Rio Grande do Sul pegaram agora recentemente os caras Ah, é? com trabalho análogo à escravidão, trabalhando nas vinicultura, produção de um vinho aí, super famoso vinho aí, e teve a equipe do Eles não trabalho, recebiam nada. o que eles recebiam, eles pagavam para alimentação que eles teriam que comer, e o preço da mercadoria era alto e acabava virando um trabalho análogo à escravidão. É bom lembrar disso, não é escravidão legalizada, é um trabalho análogo à escravidão. O que esses caras fazem pelo menos pelo que eu vi, é que eles vão lá, tem muito disso na estrada, né? Eles param em pessoas assim na estrada, pessoas assim humildes e tal, e falam: ah, tem trabalho lá na minha fazenda, ou tipo, em algum lugar, você não quer lá trabalhar pra mim? Aí o cara chega lá. Aí o cara vai lá e tem que consumir comida e tal, né? Como você falou. E aí ele falou: bom, esse aqui é o seu salário. Aí o cara vai lá e paga, tipo, sei lá, pouquíssimo, né? Aí ele fala: porra, mas a gente não combinou tanto. Aí ele: não, mas ó o tanto que você consumiu aqui, né? Exatamente. Eu Aí já vira um diluí aqui. trabalho análogo à escravidão. Você tem que continuar trabalhando para pagar uma dívida que não vai ser sanada nunca. Recentemente, lá no sul da Bahia também, o Ministério Público encontrou exploração de trabalho análogo à escravidão na lavoura de cacau, cara. Hum. Grupo Cargill. Grupo forte. Eu acho que foi a Cargill. Não tenho certeza. É bom eu deixar isso aqui um pouco em Em aberto, off. em off, porque pode ser que eu esteja equivocado. E teve uma vinicultura também, uma produtora de vinho assim, famosíssima, de um vinho finíssimo, e foram associação ao trabalho análogo à escravidão. Ou seja, o trabalho escravo, cara, ele gera lucro porque você não paga o trabalhador. É o cara trabalhar para você, Cauê. Imagina a situação, cara. Você tem uma fazenda, o cara trabalha para você. Imagina que você tem uma empresa que você não precisa pagar a folha de pagamento, né, cara? O seu lucro, ele vai, né? Ele vai aumentar. E essa é a base do Brasil, né, cara? O Brasil é um país escravista, cara. Isso é nítido. E isso é determinante para as relações sociais, cara. É determinante. Não dá para compreender o Brasil sem. Se não tivesse escravidão nessa história, né, da colonização, você acha que hoje nós seríamos um país totalmente diferente? Não só por isso, Cauê. Eu acho que é uma explicação muito simplista, cara, tirar a escravidão. Depende de quem viria e quem queria fazer a nação. Qual era o projeto de nação? Qual era o projeto de nação? Primeiro que não tivemos um projeto de nação. Nós fomos inseridos dentro de um projeto de colonização. Beleza? O Brasil, a Bolívia, o Peru, os países da América Latina foram inseridos dentro de um projeto de colonização, que é o projeto de gerar riqueza para o colonizador. Toda a estrutura foi montada para isso. Sim. Só que tem algumas sutilezas, né, cara, que às vezes ofusca a nossa mente para isso. Tem a sutileza da Igreja Católica, tem a sutileza da civilização. Ah, e se não fosse eles, como seria? Eu não sei, cara. Eu só sei que foi péssimo, né, velho? Foi horrível, cara. Experiência escravista na Idade Moderna não tem comparação na história da humanidade. A violência, o tamanho da. E é uma coisa totalmente recente, né? Recente, demais, cara. 1888, cara. Não dá pra tirar isso da pauta, cara, da agenda do dia. Dá pra tirar isso da pauta das políticas públicas, né, cara? E aí, quando você vê algumas instituições criando políticas públicas, criando lei de cotas, cara, ainda se aparecem muitas pessoas falando. Você é a favor da cota racial? Sim, eu acho que é um direito. Esse é o mínimo que se pode fazer para tentar corrigir essa distorção, né, cara?
Mas você não Não acha que é só mais isso. interessante colocar a cota por valor, tipo, de renda da pessoa? Porque assim, consequentemente, já vai bater, né? Você conhece a política de cotas? A política de cotas é baseada na questão da renda também, cara. É a base. Mas tem É muito da racial também, né? escola pública. Critério é você ser aluno de escola pública. Esse é um critério que determina já diretamente a questão de renda. Esse é um outro debate aí que a gente poderia até enveredar aí em uma outra ocasião para discutir as leis de cotas. Que aí vai tempo. Vai tempo. Você tem que conhecer a lei de cotas, porque é muito fácil as pessoas desqualificarem sem ter conhecimento de causa. Não sabe o princípio da garantia. E às vezes usa um caso para desqualificar todo o processo. Olha quantas pessoas a gente tem já hoje beneficiadas com a lei de cotas e que tem hoje uma profissão, que tem uma qualificação, tem uma inserção no mercado de trabalho e conseguiu, não só a lei de cotas é um passo em meio a uma dívida histórica. Porra, como você calcula? Como você avalia essa dívida histórica desses caras e dessa população que veio formar o Brasil, que foi escravizado, que foram torturados? Como avalia isso, cara? Como corrige um erro histórico, cara? Como se corrige um erro histórico? Estudando a história, né? Primeiro passo. Nesse sentido, então, seria mais ou menos criar uma cota para judeu lá na Alemanha. E o que os caras fizeram foram criar o Estado de Israel para tentar reparar o erro. Criaram o Estado de Israel. Não na Alemanha, criaram na Palestina. Tiraram os palestinos Não, mas de eu lá. falo cotas assim na Alemanha, sei lá. É porque ali foi um caso bem específico, cara. Foram 4 anos de guerra. O Brasil foi 350 anos de escravidão, cara, legalizada. Você tem noção da diferença? Foram 4 anos de guerra. Brasil, 350 Você acha que não anos. dá para comparar? Porque ali assassinaram, porra, milhões de judeus, né? Sim, eu acho que a comparação ela ficaria meio que desmedida pela questão do tempo, pela questão do contexto. Mas acho que tem sim, tem que ter, cara. Tem que ter políticas de reparações. Sim, é para isso que também, a história também serve para isso, né, cara? A história também serve para isso. Dá para negar a história. Cara, pra gente A finalizar. história tá aí, cara. Os documentos estão aí, cara. Sim. Eu fiz questão de trazer documentos para aqui justamente porque tem um grupo hoje que tá querendo negar a história. Ah, legal trazer porque traz realidade, né? Fala, não, isso aqui é real, pô. Tem um grupo de negacionistas aí que estão querendo negar a história, querendo eles construir a história, sabe? De acordo com o que eles acham que foi. E aí nega a violência do processo. Nega a história. Porque na academia, a história que se produz, ela tem o objetivo com a comprovação, cara. Tem muita história que é história contada, mas tem muita história que é documentada, cara. Você não pode escrever uma linha afirmando uma coisa sem ter uma base de comprovação material daquilo que você está falando. E eu acho que esse é um ponto que diferencia muito a história da academia, feita na acadêmica, que tem um rigor metodológico, um rigor científico e uma base documental que fornece elementos para garantir o que você está falando.